Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Os Mensageiros, no seu capítulo 50. A desencarnação de Fernando. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitia o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse trânsito. Tenho-nos procurado desconfortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado, no curso da existência, às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais a um instinto que à razão. Observa-se-lhe, no mundo celular, gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando os dias em que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha no serviço divino. Fernando, em verdade, é filho de meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória, inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entorno. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar a ação. Observe como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essa força
emitida pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modificamos o quadro do coma. Após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiravam aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificaram a retirar agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todas, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos as janelas, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras de nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis, pela expressão diabólica, surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta: como é, Fernando? Vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os não só com essa medida a desaparecer. Meia hora passou, dentro do qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, ensentaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade do ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascimentos terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano de novo ao quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorava-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçara em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência. Reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos, quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimulava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade apreender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Muito importante lição prática para cada um de nós. Nós precisamos aprender a viver para podermos saber viver, morrer, não é verdade?
André perde a capacidade de observação microscópica quando Aniceto retira a mão da testa dele, mas segue com a capacidade de observar os ossos, a circulação, como um raio-x. Sabemos que há capacidades mediúnicas dessa natureza, pessoas encarnadas que podem observar o interior dos corpos como se fosse um raio-x. Isso existe. Não é muito difundido, mas é conhecido isso. A mãe do paciente pede ajuda a Aniceto para o despreendimento do filho. Explica que ele está preso às sensações de dor, pois sempre esteve dedicado às sensações do corpo. Deduzimos prazeres físicos, alimentação, fumo, bebida e outros sempre relacionados aos sentidos físicos. Entendemos que precisamos de um pouco mais dedicados às atividades do espírito, ter alegrias relacionadas à mente, ao amor e à fraternidade. E a gente vê também como é importante os minutos que se está no corpo físico antes da morte. Não deve ser apressado esse momento, porque esse espírito em desencarne tem tempo de reajustar-se. Aniceto, percebendo todo o quadro, questiona se a nobre senhora estaria encarregada de receber o filho, ao que ela explica que não, apenas poderia acompanhar o processo. E completa: não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Esse ensinamento é precioso. Todos temos a tendência de evitar o sofrimento das pessoas que amamos, nos esquecendo que a maioria das vezes o que chamamos de sofrimento são na realidade ensinamentos, oportunidades de aprimoramento do espírito para que possa chegar a uma felicidade verdadeira e merecida. É como se os pais impedissem que os filhos fossem à escola para não sofrer as reprimendas, não sofrer os reajustes necessários para a educação formal, não é verdade? Mantém o filho ignorante e tem ele queridinho. Não pode. O clínico responsável pela tarefa de desprendimento concorda que a mãe não poderá acompanhar o filho, mas, por conta do desvelo dela, o filho será protegido das aflições imediatas e será levado a um abrigo. Não estará livre das dores que terá que viver, mas estará protegido de forças criminosas que sofreria se deixado por conta própria. Observamos que sempre podemos ajudar a quem amamos, mas sem interferir diretamente no que está programado para a evolução destes. Então, queremos todos ter alguém que nos ame, não é verdade? Mais uma vez nos é indicado como as pessoas ao redor das pessoas prestes a desencarnar dificultam muito o processo. Ensinamento precioso, meus amigos. Portanto, sempre que tenhamos a oportunidade, deixemos que os programas desencarnatórios evoluam normalmente. Pensamentos egoístas, ou seja, que anseiam por segurar a pessoa querida, só fazem levar mais dor e sofrimento para estas, protelando por mais tempo o que poderia ser mais facilmente conquistado. Se amamos mesmo, não devemos agir egoisticamente. É uma tendência humana que precisamos controlar. Vemos então o responsável pelos trabalhos aplicar energias magnéticas que possibilitam a aparente melhora súbita. Desse modo, os familiares relaxam e permitem que o desligamento se complete. É a conhecida melhora da morte. Veremos isso nos livros seguintes, no caso do desencarne de Dimas. Minutos depois das senhoras saírem, o médico e Fernando abrem a janela do quarto. Só então aparecem figuras espirituais ignorantes, questionando Fernando se ele viria ou não para a companhia deles. Ou seja, o que já nos havia sido sugerido antes, Fernando tinha companheiros de suas atitudes menos dignas esperando por ele. Observamos que o processo de desencarne, nesses casos, iniciou-se pelos calcanhares e foi seguindo até o cérebro, onde estava o cordão de ligação, que foi cortado com dificuldade por Aniceto. Eu, pessoalmente, já vi esse processo. A pessoa lúcida me disse: meus pés estão frios,
Minha barriga está fria. Ah, eu estou desencarnando. Percebemos ser essa pessoa preparada para acompanhar lucidamente o seu desencarne. André ficou curioso por ter visto os sinistros espíritos que procuraram Fernando pela janela. Aniceto esclareceu que eles só não entraram por conta da presença da mãe amorosa. Mas Aniceto completa: teremos as companhias que escolhemos, portanto, vamos ser pessoas retas, buscar relacionamentos sadios para que tenhamos sempre boas companhias ao nosso redor. Aniceto cita ainda Paulo de Tarso. Capítulo 12 da Epístola aos Hebreus afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, jamais estamos sozinhos. Atraímos os seres que se afinam aos nossos interesses íntimos. Então, se a gente quer ter boas companhias, vamos ter bons pensamentos, bons interesses. Não é verdade? Meus amigos, um grande prazer ter estado com vocês mais uma vez. Aprendemos muita coisa prática nesse capítulo. Espero que todos tenham entendido. A leitura, a releitura está sempre disponível. Vejam passo a passo, destaquem detalhes que eu não tenha visto. Por favor, me contem, porque eu preciso aprender o quanto antes. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.